O governo de São Paulo anuncia as regras para o fim do isolamento social. O estado adotará zonas de risco como critério para a liberação de atividades. A capital paulista registra o maior índice de lentidão no trânsito desde o início da quarentena. 37 dias após a primeira morte por coronavírus, o Brasil se aproxima da marca de 3.000 óbitos. Curados no país são 24.300. O coreógrafo Carlinhos de Jesus revela em vídeo que ele e a mulher estão infectados. Nós saímos uma vez para ir ao supermercado e acho que contraímos ali. Reabertura de shopping em Santa Catarina tem clima de festa e aglomeração. Auxiliar de Paulo Guedes diz que o governo pode rever veto à privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e da Petrobras. Caberá ao presidente Bolsonaro, juntamente com o ministro Guedes, se vai se vender alguma dessas empresas. O dólar comercial é cotado a R$ 5,40, maior valor desde o Plano Real. Vigilância Sanitária libera pela primeira vez venda de produto derivado da maconha. Bebê de mãe morta pela Covid-19 em Belém recebe alta depois de 23 dias na UTI. Mercado de videogames cresce com o isolamento da pandemia. E enquanto o vírus tira o povo da rua, os bichos passeiam à vontade. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já registrou 2.906 mortes pelo novo coronavírus. O número de casos confirmados desde o início da pandemia passa de 45.700. 24.300 pessoas que contraíram a doença, pouco mais da metade, foram curadas. Hoje, o ministro da Saúde, Nelson Taixe, participou pela primeira vez da entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Os hospitais públicos e privados de São Paulo estão com dificuldade para preencher as vagas abertas para profissionais de saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Na rede pública do estado, 3.000 novos postos de trabalho foram abertos para unidades de terapia intensiva e 450 ainda não foram preenchidos. O cirurgião gástrico Raul Kutaiti, de 70 anos, está curado da Covid-19. O médico deixou hoje o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde estava internado há quase um mês. Raul Kutaiti é professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da USP. A Covid-19 matou até hoje 184 mil pessoas. O número de pacientes recuperados chega a 717 mil. Estados Unidos e Europa concentram aproximadamente 85% do total de mortes pela doença. Mas os efeitos colaterais da pandemia, como a fome, estão sendo sentidos principalmente nas regiões mais pobres do planeta. O Pará está perto da capacidade máxima de ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. A busca por atendimento médico acima da média levou uma unidade de saúde de Belém a fechar as portas no primeiro dia de atendimento, por causa da superlotação. Um hotel tradicional de Brasília abriu as portas para hospedar de graça idosos de baixa renda. São pessoas que não foram contaminadas pelo novo coronavírus, mas que fazem parte do grupo de risco e precisam de um lugar seguro para ficar em isolamento. De aglomerações desde o início da quarentena. Os mais de 5.000 casos confirmados de Covid-19 não são suficientes para conscientizar quem insiste em desobedecer a ordem de isolamento. E morreu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, o nosso colega do SBT, Robson Tiago Mesquita. A suspeita é de Covid-19. Tio Chico, como era conhecido, tinha 36 anos e era operador de câmera. O SBT está prestando toda a assistência à família e reforça que tem seguido de forma permanente medidas de prevenção, controle e enfrentamento à disseminação do novo coronavírus. Em Porto Alegre, a rivalidade em campo deu lugar à solidariedade em um Grenal do Bem. Internacional e Grêmio se uniram para ajudar as vítimas da pandemia. A Covid-19 pode também causar transtornos neurológicos graves a médio e longo prazo, como Alzheimer e Parkinson. A conclusão é de um estudo de neurocientistas e médicos do Brasil e de uma universidade no Canadá. Os Estados Unidos confirmaram hoje que as primeiras mortes por Covid-19 no país aconteceram 20 dias antes do que havia sido divulgado.
Em Nova York, epicentro da doença no país, o número de mortes e internações começa a subir. Mesmo assim, os hospitais estão lotados. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que a pandemia de Covid-19 está na fase inicial e que a maioria dos países ainda não atingiu o pico de contaminações. Voltando ao Brasil, o governo de São Paulo anunciou hoje o plano de retomada das atividades econômicas no estado, quase um mês depois da decretação da quarentena. As medidas ainda não foram detalhadas. O plano só passa a valer a partir de 11 de maio, daqui a 18 dias. Segundo o governo, a fila de 17 mil exames para detectar a Covid-19 no estado foi zerada. 5 deputados estaduais do PSL protocolaram hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo um pedido de impeachment contra o governador João Dória, do PSDB. Em nota, o PSL afirma que, entre os motivos, estão o uso indevido e ilegal de um helicóptero da Polícia Militar e a utilização de publicidade oficial para propagar ações inexistentes sobre a Covid-19. A abertura do processo depende do presidente da Assembleia, Cauê Macris, do PSDB. O governador ainda não se manifestou sobre o assunto. Em nota, o PSDB de São Paulo afirma que, abre aspas, é lamentável que num momento como o que vivenciamos hoje, deputados utilizem da prerrogativa parlamentar para pedir a cassação de um governador baseado em uma manifestação irreal e despropositada. Fecha aspas. No Amazonas, o Sindicato dos Médicos entregou à Assembleia Legislativa um pedido de impeachment do governador Wilson Lima e também do vice dele, Carlos Almeida Filho. A categoria alega má gestão da saúde durante a pandemia do novo coronavírus. O governo do Amazonas não se manifestou sobre o assunto. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a comercialização do primeiro produto à base de canabidiol do Brasil. O medicamento, feito a partir do princípio ativo da maconha, poderá ser usado por pacientes com epilepsia que não tiveram resultados com tratamentos convencionais. A venda será feita apenas com prescrição médica. A mudança do cenário econômico causada pelo coronavírus pode incluir a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras no grupo de estatais que podem ser privatizadas. Os impactos da pandemia nas contas do governo foram discutidos hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, que busca uma reaproximação com partidos do centro. O PDT protocolou há pouco na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O partido alega que Bolsonaro fez vários ataques à democracia, ao Congresso, Judiciário e imprensa. O presidente ainda é acusado de irresponsabilidade por estimular indiretamente a contaminação de milhares de pessoas. O Planalto não irá comentar o pedido de impeachment do PDT. 4 em cada 10 famílias no Brasil dispensaram as trabalhadoras domésticas por causa da pandemia, mas sem manter os pagamentos. O percentual é ainda maior entre os empregadores que compõem aquelas classes mais ricas. E o Senado aprovou agora à noite a ampliação do auxílio emergencial de R$ 600 para novas categorias de trabalhadores, incluindo as diaristas. A repórter Carla Lucena tem os detalhes ao vivo, direto de Brasília. Boa noite, Carla. Quem mais, além das diaristas, terá direito a esse benefício? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, o Senado ampliou aí o auxílio de R$ 600 do governo para outros beneficiários, como os garçons, os motoristas de aplicativos, diaristas e manicures. Os senadores também incluíram as mães adolescentes. Antes, a exigência era ter no mínimo 18 anos. Também vão passar a receber os pais solteiros o mesmo valor das mães chefes de família, que é de R$ 1.200. Esse projeto ele já tinha sido votado no Senado, mas como foi modificado na Câmara, ele voltou para o Senado. Agora o texto segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. Já na Câmara, os deputados aprovaram um texto base do programa que cria um auxílio para as pequenas, micro e médias empresas com uma linha de crédito de mais de 15 bilhões de reais. Neste caso, para ter acesso ao empréstimo, uma das garantias é não demitir os funcionários. Neste momento, os deputados estão concluindo a votação dos destaques. Como houve uma alteração no texto por parte da relatora, depois aí de finalizados esses destaques, o texto vai voltar para o Senado. Volto com você, Darlison.
Obrigado, Carla. O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu o cancelamento dos títulos de 2,5 milhões de eleitores que não fizeram o cadastramento obrigatório da biometria em 11 estados. Com essa resolução, esses eleitores poderão votar nas eleições municipais de 2020. Depois da eleição, os títulos voltarão a ser cancelados e os eleitores terão que regularizar a situação com a Justiça Eleitoral. Alimentação durante o home office. Tenha um horário fixo para as refeições. Faça uma pausa após comer antes de retomar o trabalho. Deixe frutas e uma garrafa de água sempre por perto. Com a recomendação para ficar em casa, muita gente tem buscado na tecnologia algumas opções de entretenimento, Darlison. Um exemplo são os videogames. As vendas desses aparelhos mais que dobraram desde o início do isolamento social. Darlison, aqueles dois gamers eram os irmãos Piologo, né? Clássico do YouTube. Saudade do seu Donizildo. A pandemia de Covid-19 vem provocando uma série de mudanças de comportamento e não é só na gente humanos não, viu? Não, Darlison. Com a redução na circulação de pessoas por causa das medidas de isolamento social, foi a vez deles, os animais, saírem às ruas nas últimas semanas. Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.